estudantes da educação de jovens e adultos, tudo bem? Eu sou a professora Ana, da Robótica. Para começar, eu preciso que você anote a data de hoje, a aula Robótica EJA. E aí, anotaram a data? Então, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como funcionam os computadores. Você já parou para pensar como eles funcionam? Então, assim como a gente fala que a robótica tem a montagem e a programação, os computadores também. Eles têm o hardware e o software. Vamos entender um pouquinho como é isso? Acompanhe na tela. O computador é composto pelo hardware, que são as peças e equipamentos que fazem o computador funcionar. Ou seja, é a parte física, é a qual tocamos, são as peças. E ele também, para que ele funcione, precisa de uma parte de programação, que é o software. Acompanhe na tela. O software é a parte lógica do computador. Sua função é instruir e executar as atividades lógicas da máquina. Então, o computador tem a parte física, que é montado, que tem os equipamentos, e a parte de software, que são feitas as programações, são os aplicativos, os programas. Então, é como ele funciona por dentro. Então, nós vamos conhecer hoje uma pessoa muito importante para o desenvolvimento do software, ou seja, da programação dos computadores. É o princípio dos computadores, da computação. Mas antes de chegarmos para falar dessa pessoa super importante, nós vamos voltar um pouquinho da história da robótica. Vamos relembrar algumas pessoas bem importantes. Vamos começar com Jacques de Vacamson. Acompanhe aí. Ele nasceu na França em 1709, inventor e artista. Revolucionou a concepção de autômatos, criando os primeiros a funcionarem com êxito. Vocês lembram da aula de autômatos, certo? Então ele foi uma pessoa que desenvolveu os primeiros autômatos, que são considerados os avós dos robôs. E olha aí o que ele criou, o pato mecânico. Essa invenção imitava os movimentos de um pato vivo, como comer, como beber, comer e digerir. Então, na verdade, ele fazia uma montagem, que simulava, essas reações, Então, que as pessoas imaginavam que o pato estava mesmo comendo e digerindo, mas era só uma espécie de truque, porque dentro dele ele colocava algumas coisas que quando se movimentava parecia que ele estava digerindo e até defecando. Então, esses são os primeiros registros de robôs. Mas o que isso tem a ver com a programação? Tem essa parte, entenda aí. Após um tempo, o inventor foi convidado a trabalhar na área têxtil, como inspetor de produção de seda na França. Neste período, as tecelagens francesas estavam perdendo terreno para a Inglaterra e a Escócia. Sendo assim, Jacques teve a brilhante ideia de automatizar o processo de tecelagem. Então aí ele começou a tentar produzir de uma forma autônoma, facilitando, então não precisava mais ser manual. Só que aí o Jacques de Vacamson, infelizmente, não conseguiu concluir o seu invento, porque ele faleceu antes. E aí uma pessoa bem importante, alguns anos depois, inspirados nesse projeto, finalmente conseguiu criar esse tear automatizado. E olhem aí, em 1804, Joseph-Marie Jacquard, mecânico de teares de Lyon, na França, inventou um sistema para comando automático das operações repetitivas e sequenciais, até então executadas manualmente pelos tecelões. Vamos conhecer como funciona um tear? Veja através deste vídeo. Um tear em especial iria não só revolucionar o mundo dos tecelões, mas pôr em movimento a revolução tecnológica de hoje, o tear de Jacquard. Um francês, Joseph-Marie Jacquard, inventou seu tear em 1801 para fazer tecidos estampados da moda. O mais engenhoso era que as estampas podiam ser tecidas automaticamente. Uma estampa era feita ao se passar a trama.
uma linha colorida que passa pelo tear por um espaço entre os fios esticados que correm da frente para trás do tear. A estampa que surge vai depender se a trama passará por cima ou por baixo dos fios. Para isso ser possível, alguns fios são levantados e outros ficam no lugar. Vim ao moinho Paradise em Maxfield para saber mais de uma tecelã chamada Sarah Liz. Como o tear sabe quais fios levantar e quais deixar no lugar e em qual ordem? Tudo é controlado pelo Jacquard, ali em cima. E os cartões dizem quais levantar e quais deixar. Há muitos cartões, centenas com milhares de buracos, mas não vejo daqui como funciona. Pode dar mais detalhes? Tem um modelo para mostrar. Se quiser vir dar uma olhada, vamos ver isso, por favor. Tudo depende desses cartões aqui, que são trazidos até as agulhas carregadas. Posso tocá-las? Pode sim. São muito afiadas, aí estão elas. Entram nos buracos e eles são levados a esses ganchos. Então, esses ganchos controlam os fios lá embaixo. Se tiver um buraco no cartão, a agulha passa por ele e o gancho fica sobre o mastro que se ergue. Assim, se há um buraco, o fio vai ser erguido, e se não há, o gancho é empurrado do mastro e o fio fica para baixo. Seu tecer verá fios diferentes sendo erguidos a cada vez. Incrível! Então estes cartões são o código para a estampa do tecido. Isso mesmo. Parece ser muito pioneiro mesmo. E era mesmo, não só controlava o Jacquard, como depois levou o primeiro programa de computador. Então o mesmo princípio de código binário do tear de Jacquard, buracos e vazios e um cartão, foram depois aplicados na programação dos primeiros computadores. Podemos dizer que o mundo moderno da tecnologia de informação começou aqui, com o tear de Jacquard. Vocês viram que interessante o funcionamento dos teares? Mas aí fica a pergunta, qual é a relação do tear com a robótica? O que isso tem a ver? Eu vou explicar para vocês agora. Observe aí. Os cartões com furos foram uma forma de programação. Eles seguiam uma sequência de algoritmos. Nós já falamos essa palavra aqui. Algoritmo é uma sequência de comandos executada por um computador. Então, nós podemos dizer que é o primórdio da programação. Então, através desses furos, as máquinas conseguiam saber onde elas deveriam colocar os fios e quais as cores, fazendo uma sequência de cores e assim tecidos muito mais bonitos e valorizados. E a partir desta ideia de cartões perfurados, ao longo dos anos, o desenvolvimento dos computadores foi inspirado. Vamos entender um pouquinho melhor? Vou passar para vocês. Olhem aí. A máquina analítica, também conhecida como engenho analítico, foi proposta pelo pioneiro da ciência da computação, Charles Babbage. Posteriormente, este invento foi construído graças ao algoritmo descoberto por Ada Lovelace. Então, nós temos esse inventor chamado Charles Babbage que desenvolveu essa máquina, a máquina analítica, que é uma máquina de calcular que foi inspirada lá nas tecelagens. E aí, o primeiro algoritmo, a primeira programação foi escrita por Ada Lovelace. Você sabe quem é Ada Lovelace? Já ouviu esse nome? Então vamos conhecer? Ada Lovelace foi uma matemática e escritora inglesa. É reconhecida por ter escrito o primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina, a máquina analítica. E ela se inspirou nos cartões perfurados. Então, através dessas ideias, como funcionava, era uma máquina muito grande de calcular, e aí o Charles Babbage queria construir, e naquele tempo ele precisava de financiamento. Aí então ele escreveu artigos e começou a mostrar para as pessoas, para se alguém se interessasse, produzisse essa máquina. A Ada Lovelace fez a transcrição de um desses artigos, e ali ela viu o potencial dessa máquina e ela colocou várias observações, criando a primeira programação para essa máquina. Então ela é considerada a primeira programadora do mundo.
Vamos entender um pouquinho melhor sobre a máquina analítica? Veja na tela. Por volta de 1834, foi criada a máquina analítica. Funcionava com base nas instruções de cartões perfurados e era movida a vapor. Possuía ainda uma unidade central de processamento e memória expansível, separados um do outro. Então ela conseguiu ser desenvolvida graças aos algoritmos de Ada Lovelace, a nossa personagem de hoje. Então, a primeira programadora do mundo, ela que inspirou depois a construção dos computadores. Vamos conhecer um pouquinho melhor sobre a história da Ada Lovelace através de um vídeo da professora da UTF-PR, a professora Silvia Amélia Bin. Veja aí. Olá, eu sou Silvia Amélia Bin e vim contar uma história para você. Eu sou professora da área de computação na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E escrevi uma história que conta a vida de Ada Lovelace, a Condessa Curiosa. Ada Lovelace era muito curiosa e adorava animais. A sua gata de estimação se chamava Puff. Ela também adorava observar os pássaros e os insetos. Uma vez, ela pegou uma libélula para verificar se a libélula tinha língua. Será que tem? Ada também adorava cavalos. E quando tinha 12 anos, fez o projeto de um cavalo mecânico voador. Ela vivia em Londres, na Inglaterra, e naquela época, por volta dos anos de 1820, 30, 40, as pessoas estavam inventando muitas máquinas. Por isso ela pensou num cavalo mecânico voador. Ela sempre foi incentivada a estudar, pela sua mãe e pelo seu pai. A sua mãe, Annabella Milbank, era uma matemática muito famosa, muito talentosa. O seu pai era Lord Byron, um poeta também muito famoso e muito talentoso. A mãe de Ada queria que ela estudasse matemática, física, química. O pai gostaria que ela estudasse italiano, música, pintura. Ada estudou tudo isso. Ela gostava muito de estudar, mas ela nunca foi para a escola. Naquele momento, as meninas não podiam ir para a escola. Mas, você já deve ter percebido, a família de Ada Lovelace era muito rica e tinha condições de pagar os estudos para ela dentro de casa. Compravam livros e ela também tinha uma governanta que ficava apoiando e controlando os horários dos estudos. Além disso, também tinha amigas de seus pais e amigos de seus pais que incentivavam ela a estudar. Levavam livros, materiais e conversavam muito sobre diversos assuntos. Quando ela fez 17 anos, ela foi apresentada para a sociedade. Era o momento que as meninas, já mais velhas, conheciam outras pessoas. Na verdade, queriam que ela já se casasse, mas ela estava interessada era nos estudos. A sua amiga Mary Somerville, que foi a primeira mulher a compor a Sociedade Real de Astronomia na Inglaterra, uma mulher muito inteligente, apresentou a Ada para o Charles Babbage. Charles Babbage também era muito criativo e adorava inventar máquinas. Uma das máquinas que ele criou se chama máquina analítica e é considerada um primeiro projeto de um computador. Ele precisava de dinheiro para fazer essa máquina. Então ele saía pelo mundo falando sobre ela, buscando quem pudesse financiar essa construção. Mas era muito difícil. Uma vez, quando ele fez uma palestra na Itália, um engenheiro ficou muito interessado, mas não tinha dinheiro para ajudar a escrever um artigo sobre isso, explicando como a máquina funcionava.
mas ele escreveu em francês. Charles Babbage precisava também buscar dinheiro na Inglaterra. Então, os amigos tiveram uma ideia de que a Ada poderia fazer a tradução do francês para o inglês. Lembrem-se, ela estudou muito diversos assuntos e vários idiomas, entre eles o francês. Ela fez uma tradução belíssima e nessa tradução foi tendo ideias de como aquela máquina poderia funcionar. Poderia fazer muito mais do que cálculos, poderia fazer imagens, poderia fazer música. E assim, essa tradução é considerada hoje o primeiro programa de computador que poderia ser processado por uma máquina. Gostou dessa história? Que tal você contá-la para outras pessoas? Obrigada! Vocês viram que interessante o vídeo da professora Silvia Amélia Bin? Então ela escreveu esse livro aqui sobre Ada Lovelace, a Condessa Curiosa. Ela é professora da UTFPR, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que estuda na área da ciência da computação. Muito interessante, não é? Então vamos ver um pouquinho mais sobre a história da Ada Lovelace? Acompanhe na tela. Nascida em Londres em 1815, Ada Lovelace era filha de Lord Byron e Anne Isabella Byron. Sua mãe incentivou seu interesse pela matemática e pela lógica. Acompanhe aí. Ada adorava imaginar coisas e era muito criativa. Com 12 anos, projetou um cavalo mecânico voador. Os detalhes desse projeto foram escritos em seu livro chamado de Voologia. Vamos continuar? Aos 17 anos, conheceu Mary Somerville, uma matemática brilhante. Foi a primeira mulher nomeada para a Real Sociedade Astronômica. E vamos dar continuidade na história da Ada? Olha aí. Ada conheceu Charles Babbage, que havia inventado a máquina diferencial. Ela realizava o cálculo de maneira mecânica e totalmente automática. A Ada e sua mãe ficaram animadas com essa invenção e depois, então, ela fez a tradução destes artigos e, então, o algoritmo dessa máquina. Ada se casou com Lord William King. Eles tiveram 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Ada continuou seus estudos e, através de cartas, se comunicava com Babbage, o inventor da máquina analítica. Hoje é reconhecida principalmente por ter escrito o primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina, a máquina analítica de Charles Babbage. Por esse trabalho é considerada a primeira programadora de toda a história. Vamos entender um pouquinho melhor sobre a história da Ada para entender todo esse processo através de um vídeo? Fala galerinha, beleza? Oi galera! Então, acredito que muitos de vocês já devam ter ouvido falar em algoritmos, não é mesmo? E se eu te perguntar quem é Ada Lovelace, você vai saber me responder? Então, acredito que depois de você assistir o vídeo de hoje, você vai saber responder com toda segurança quem foi Ada Lovelace. E vai agradecer muito a ela, pois a internet não funcionaria sem o talento matemático dessa mulher. É isso aí, né, Davi? E se vocês estão chegando agora aqui no canal, já aproveitem para se inscrever agora mesmo. E não se esqueçam, é claro, de ativar o sininho de notificação. Assim, quando sair vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te avisar. Então, bora lá conhecer a mente brilhante de Ada Lovelace? Opa, bora lá! E se você ainda não me conhece, eu sou Heraldo Kaminski. E eu sou Davi Kaminski. E vocês estão aqui na Terra do Contrário. Onde é que fica essa terra do contrário? Fica lá do lado que fica de cá, fica lá do lado que fica de lá. Fica lá no lado que fica de cá, fica lá no lado que fica de lá. E aí galerinha, beleza? Oi galera! Então, na história da ciência, não é comum vermos tantas mulheres, não é mesmo? Mas quando elas aparecem, se destacam e muito. E historicamente, esta é uma área dominada por homens. E por mais que as mulheres não tivessem oportunidades aí de se destacar,
muitas delas conseguiram grandes feitos. E esse foi o caso da Condessa de Lovelace, mais conhecida como Ada Lovelace. E essa matemática foi a que criou o primeiro algoritmo. E com isso, ela entraria para a história se tornando a primeira programadora. E olha, muito à frente aí do seu tempo. E sim, ela foi a primeira programadora da história. E não só a primeira mulher a fazer isso. Exatamente. E olha, isso aconteceu muitos anos antes da criação do primeiro computador. E olha, quem dirá do primeiro aparelho de celular, hein? E tudo começou quando Ada tinha apenas 17 anos. Ela conheceu o matemático Charles Babbage, que inventou as máquinas diferencial e analítica. E a Ada ela ficou muito interessada com o invento de Charles e participou do projeto da sua máquina analítica. E a máquina analítica foi a primeira da história que pôde ser programada para executar qualquer tipo de comando. É isso mesmo. E a Ada notou também que essa máquina seria capaz de fazer muito mais do que meros cálculos. E foi entre 1842 e 1843 que Ada traduziu um artigo italiano e complementou o estudo com observações de sua autoria. E essas observações eram maiores do que o próprio artigo. E nelas havia um algoritmo que havia sido criado para o processamento de máquinas, sendo então considerado o primeiro programa de computador da história. E com isso, Ada nos mostrou que os computadores eram capazes de produzir muito mais do que apenas cálculos. E olha, isso numa época onde os matemáticos estavam mais preocupados em resolver esse tipo de problema, né? E a Ada veio aí mostrar que estava além do seu tempo, ao apresentar do que um algoritmo era capaz de fazer. E hoje em dia o mundo não seria repleto de computadores e celulares se Ada não tivesse a ideia brilhante de criar um algoritmo. E ela abriu portas para muitos cientistas que vieram depois dela, que basearam seus estudos em suas descobertas, como por exemplo Alan Turing. E Alan Turing é considerado o pai da computação, pois ele criou a inteligência artificial, que está presente em quase tudo hoje em dia. E foi em 1953, quase 100 anos após a morte de Ada Lovelace, que a máquina analítica foi reconhecida como o primeiro modelo de computador da nossa história. E esse reconhecimento veio graças a Alan Turing, que fez referência a Ada em seu trabalho. E claro que ela foi tão importante para a história que em sua homenagem foi criado o Ada Lovelace Day. Esse dia é comemorado em toda segunda terça-feira do mês de outubro. E não é somente para se comemorar o que Ada Lovelace fez para a ciência aí, né, Davi? Bem isso, né, pai? Pois nesse dia é também para se comemorar a conquista das mulheres e incentivá-las a que elas estejam mais presentes na ciência. E já que ela criou o algoritmo, que tal você deixar o seu like para que o algoritmo entenda que você gostou do vídeo de hoje? E se vocês quiserem aprender mais curiosidades e fatos científicos, a gente vai se ver sempre aonde? Aqui na Terra do Contrário! Até mais, galerinha! Até o próximo vídeo! Tchau, galera! Fui! Vocês viram que interessante? Então, observem aí mais uma questão bem legal da Ada Lovelace. A segunda terça-feira de outubro é conhecida como o Dia da Ada Lovelace, dia de inspirar mulheres a trabalhar na área de tecnologia. Então, agora nós vamos ver um vídeo da professora Rita Berardi, que também trabalha na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e vai falar um pouquinho sobre a sua experiência com a ciência da computação. Veja aí!
Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rita, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Já ouviu falar? Eu vim aqui te contar um pouquinho da minha história. Quando eu estava no colégio, na época de decidir que profissão que eu ia seguir, eu não sabia. Eu gostava muito de português, eu gostava de matemática. Então, aí, na mesma época, o meu irmão mais velho fazia um curso à distância, mais ou menos como esse que vocês estão fazendo, mas era por carta. E ele tinha que desmontar vários eletrônicos, várias peças. Então, ele trazia umas máquinas para desmontar, para entender como é que funcionava. E ele não deixava eu ficar perto, porque eu era mais nova. Então, ele dizia, tu só vai poder ficar aqui olhando por perto se ficar com as mãos para trás. E eu ficava. E aquilo me dava uma curiosidade de entender como que aquelas máquinas funcionavam. Aliado a isso, uma professora na escola me disse, Rita, tu tem que fazer um curso que tu vai aplicar esses conhecimentos todos que tu gosta. Então eu fui atrás de informações sobre os cursos, fui entender sobre o que fazia cada coisa e cheguei no curso de Ciência da Computação. Só que era muito difícil passar em Ciência da Computação. Na época era vestibular. O vestibular era muito difícil. E eu tinha que estudar dia e noite. E eu estudei. Algumas pessoas me diziam, tu não vai conseguir entrar nesse curso, é muito difícil. Ou vai demorar anos para entrar nesse curso. Mas depois de muito estudar, baixar a cabeça, eu passei no vestibular. E eu me formei em Ciência da Computação. No curso de Ciência da Computação, eu me apaixonei pela computação. Eu aprendi que a computação ela é uma área que resolve problemas de várias outras áreas. Então, resolve problemas da medicina, da cidade, do tempo, ajuda em várias áreas. E eu acho isso muito, muito apaixonante. Eu trabalhei em várias empresas, até que chegou um determinado momento que eu decidi, não, eu acho que eu vou ser professora, porque na universidade eu posso ensinar esse meu encantamento. Tudo isso que eu aprendi de computação, eu quero conseguir passar para outras pessoas. Então eu fui ser professora e é o que eu faço hoje no curso de Sistemas de Informação. Vocês já tiveram contato com a história da Ada, né? Olhando um pouquinho da minha história, de como eu cheguei aqui, até que tem um pouquinho de semelhança com a Ada. A Ada viveu numa época em que não se acreditava que uma mulher podia fazer as coisas que ela fez, que sem ter uma máquina, ela podia pensar em como máquinas funcionam. E hoje eu vim aqui, isso me inspira a vir aqui te dizer. Talvez tu não tenha computador. Eu também não tinha na época que eu tive que decidir ir para o curso. Talvez tu ache muito difícil. Tu gosta, mas acha difícil. Eu vim aqui te dizer, vale a pena. Vale a pena, pode dar certo. Tu tem que estudar, tu vai ter que te informar, mas é uma área muito apaixonante. Hoje eu aprendi outras coisas sobre a computação. Vocês todos são muito bem-vindos a entender, a conhecer a área da computação e também a se apaixonar e se encantar por essa área. Então, deixo aqui meu abraço, o meu beijo e se vocês quiserem vir aqui na universidade estudar o nosso curso ou qualquer outro na área de computação, que tem vários, vocês vão ser muito bem-vindos, tá bom? Então, até uma próxima, gente! Vocês gostaram de conhecer a Ada Lovelace e entender a sua relação com os computadores, com a programação? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham entendido a sua importância para a história da ciência da computação. E até a próxima aula! Tchau!